Como é que uma cidade nasce, né? A gente pensa logo em tijolo, cimento, mas a história de Adustina, lá na Bahia, mostra pra gente que uma cidade, antes de mais nada, é construída pela vontade, pelas ações das pessoas. É essa história que a gente vai desvendar hoje. E a nossa fonte para essa viagem no tempo é este livro, Adustina, Sua História, do Roberto Santos de Santana. O mais bacana aqui é que o autor é um filho da terra, sabe? Isso dá uma perspectiva única, uma visão de dentro, cheia de detalhes que só quem é de lá poderia contar. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: quem foram as figuras-chave dessa história? Quem foram as pessoas que, com seus sonhos, com seu trabalho e, olha só, até com seus conflitos, transformaram um pequeno vilarejo na cidade que a gente conhece hoje? Para a gente entender a Adushina, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, antes mesmo dela se chamar Adushina. Nossa história começa num pequeno lugar chamado Povoado Queimadas. Imagina só, os registros descrevem esse lugar no início como um povoado bem parado, sabe? Sem muito movimento, sem muita perspectiva de futuro. Era um pontinho no mapa, mas que ainda precisava daquela faísca de vida para realmente começar a crescer. E essa faísca estava prestes a chegar. E essa mudança veio com duas pessoas: José Ribeiro de Jesus e José Porfílio. Eles não foram só mais dois moradores, eles foram literalmente um motor que o lugar precisava. O livro deixa bem claro: com a chegada deles, tudo começou a mudar de verdade. E aqui, olha, tá o segredo do sucesso deles. A fonte destaca a parte mais importante: comum acordo. Não era cada um por si. Eles tinham a mesma visão, o mesmo objetivo para o futuro de Queimadas. E foi essa parceria, essa união de forças, que plantou a semente do que viria a ser a cidade. Bom, com essa parceria dando frutos, o povoado começou a crescer. E com mais gente chegando, surge uma nova necessidade, né? Um ponto de encontro, um centro para a comunidade. E é aí que a gente entra no próximo capítulo da nossa história, que gira em torno do sonho de um homem. Esse homem era Justino Correia de Andrade. Ele sacou o que estava faltando e resolveu botar a mão na massa. Com o próprio dinheiro, decidiu construir a primeira capela do lugar. Um projeto incrível, que tinha tudo para ser um marco, mas que acabou gerando um conflito que ninguém esperava. E o mais impressionante é que a gente tem uma janela direta para essa treta toda. Dá uma olhada nisso. São cópias das cartas da época, escritas à mão. Isso aqui não é só papel velho, gente. É o registro vivo da paixão e do drama que rolaram por trás dessa construção. E essa anotação aí, do pároco da época, vai direto ao ponto. A briga era sobre a doação oficial da capela. Pensa bem, o Justino construiu com o dinheiro dele, mas a igreja queria o documento de posse. Basicamente, era uma disputa de controle sobre quem realmente seria o dono daquele legado. Então, o que começou como um sonho virou uma novela. O Justino constrói a capela, aí vem o desacordo sobre a posse, no fim ele se recusa a entregar as chaves, e a solução que a comunidade encontrou foi simplesmente genial. Para acabar com a briga, o pessoal se uniu e construiu uma segunda capela. No final das contas, o povoado acabou com duas igrejas. Um baita exemplo tanto da iniciativa de um homem, quanto da força da comunidade. Pois é, todas essas ações, desde os pioneiros que trabalhavam em harmonia, até esses construtores que entraram em conflito, tudo isso criou um movimento, uma energia que não dava mais para parar. Esse caminho levou Queimadas direto para o seu destino, se tornar oficialmente a cidade de Adustina. Essa linha do tempo resume bem essa jornada, né? Começa em 1910, com a fundação. Aí um passo importantíssimo em 1928, a chegada da primeira escola pública, um sinal claro de que estavam investindo no futuro. E, finalmente, o grande momento em 1989, a emancipação política. Guardem essa data. Foi em 5 de abril de 1989 que o sonho se tornou realidade. O povoado de Queimadas finalmente virou o município de Adustina. Foi o resultado de décadas e décadas de esforço. Então, o que fica de tudo isso? Bom, o legado é claro. As raízes de Adustina foram plantadas por essas pessoas. Elas investiram não só em terra, mas em comunidade, em progresso. Cada passo, cada briga, cada acordo foi um tijolinho na construção dessa cidade. A história deles prova que um lugar é, na verdade, a soma das histórias do seu povo. E isso tudo leva a gente a pensar, né? A história de Adustina é única, claro, mas a lição vale para todo lugar.
Toda cidade tem seus fundadores, seus construtores, aquelas figuras que às vezes ficam esquecidas. Fica a reflexão. Quem foram as pessoas que transformaram o lugar onde a gente vive no que ele é hoje? A resposta, às vezes, está bem mais perto do que a gente imagina.